Salve, salve, meus queridos! Professor Zaninalha, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo quantitativo dos efeitos coligativos, tá certo? Bora lá então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os efeitos coligativos dependem do número de partículas que está disperso, ou seja, o número de partículas do soluto. Só que nem sempre quando a gente coloca uma certa quantidade de soluto, no final do processo que pode ocorrer de dissociação, ionização ou dissolução, você vai ter esse mesmo número de partículas. Resumindo, se você colocar, por exemplo, 1 mol de NaCl em 1 litro de água, no final do processo você vai ter mais do que 1 mol de partículas lá, porque vai ocorrer o fenômeno da dissociação. Então, um cuidado que a gente tem que ter nesse estudo que a gente vai fazer hoje é observar se a solução resultante ela é molecular ou se a solução resultante ela é iônica. Quer dizer, se nós colocarmos uma substância covalente que não sofre o processo de ionização, tipo a glicose, a quantidade de partículas que você colocou no início vai ser exatamente igual à quantidade de partículas que você vai ter no final do soluto. Então, se você colocar 1 mol de glicose, você terá, após a dissolução, 1 mol de glicose na solução e o efeito coligativo vai ser gerado por essa quantidade. Mas, se você colocar, por exemplo, 1 mol de NaCl, após a dissolução do NaCl, você vai ter um processo chamado dissociação, do composto iônico, e você terá mais do que 1 mol de partículas lá. Então, sempre que o composto, que é a solução, se tornar iônica, seja porque o soluto é iônico, ou seja porque ele é um ácido, porque os ácidos sofrem ionização, você terá um número maior de partículas, um número maior de partículas do que o número de partículas inicial. Então, primeiro cuidado, a gente vai fazer um exercício, vai estudar os aspectos quantitativos da propriedade coligativa. Ok, a primeira coisa é verificar se a solução resultante ela é molecular ou ela é iônica. Se ela for iônica, a gente vai primeiro estrategicamente estudar um fator de correção, um número que vai corrigir os efeitos coligativos. Esse fator de correção é chamado fator de correção de Van 't Hoff e a gente vai simbolizar pela letrinha I, tá bom? E como que a gente determina esse fator de correção? A gente aplica uma formulazinha que eu poderia deduzir aqui, mas em função do tempo estou omitindo as deduções e partindo diretamente para a expressãozinha, tá bom? Então o fator de correção I ele é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Parou tudo. Professor, o que é esse alfa, o que é esse Q aqui? Porque o 1 é 1 mesmo e o I é o fator de correção, certo? Bom, esse alfa é o grau de ionização e dissociação. Basicamente, vai nos interessar a ionização, porque a dissociação normalmente ocorre 100%. Então, por exemplo, o ácido clorídrico tem um grau de ionização de 89% numa dada temperatura, tá bom? Então, esse grau de ionização é quanto vai ionizar daquela espécie, seja um ácido ou vai dissociar um composto iônico. E esse Q é o número de partículas que vai ser gerado após a dissociação e ionização. Professores, poderia dar um exemplo? Claro, vamos lá. Imagine uma equação genérica, eu já vou dar um exemplo concreto, em que nós temos a substância AB, onde x e y são os coeficientes, são a atomicidade de A e de B aqui, tá certo? Então, após o processo, não importa se é dissociação ou ionização, nós vamos ter aqui xa, então você tem x de A se soltando e tem y de B se soltando, tá ok? Então, claro que nem todo x e o y vão se soltar, mas o que nos importa é simplesmente descobrir esse Q, que é o número de partículas. Então, Q nada mais é do que x mais y. Então, é o coeficiente desses íons que estão sendo formados após o processo de dissociação e ionização. Vamos a um exemplo prático. Imagine a ionização do ácido fosfórico. Colocou ácido fosfórico em água, vai ocorrer ionização, vai formar 3H+, então tá vendo lá, 3 hidrogeninhos. O ânion fosfato é o PO4, então esse 4 não é o Y, esse 4 é o número de oxigênio do ânion fosfato, quer dizer, o PO4 é que é a espécie, e só tem um PO4, então você vai ter a ionização de um PO4. Lembre que os ácidos liberam H+. Então você olha o número de hidrogênios, tá certo lá, que tem, e aí isso vai corresponder à carga do ânion lá correspondente, é só ver quantos ânions tem ali, tá bom? Só o ácido fosforoso, lembrando lá de trás, H3PO3 e H3PO2, que não tem o número de hidrogênios iguais ao número de hidrogênios ionizáveis. Eu sugiro que você faça uma pesquisa disso aí para você, neste momento, sistematizar isso aí, beleza? Bom, então quanto que vale o Q aqui? Bom, o Q vale 4. Q3 do hidrogênio, do H+, mais 1 do ânion fosfato. Então, 3 mais 1 igual a 4, beleza? Então, a gente já sabe o que é o Q. Agora, para dar um exemplo de fator de correção, suponha que a ionização numa determinada temperatura do ácido fosfórico vale 7%. Então, o grau de ionização do ácido fosfórico é 7%, beleza? Numa dada temperatura. Então, vamos determinar o fator de correção de Van 't Hoff. Tá lá. O fator de correção de Van 't Hoff vai ser igual a 1 mais... Tá certo? Então é 1 mais alfa, o alfa é 7%,
7 por 100 dá 0,07. Então você tem que colocar o número aqui, não o conceito. 7% é um conceito. Para você ter o número, você tem que fazer a divisão. 7 por 100. Então dá 0,07 vezes 4 menos 1, que é o número de partículas Q, 4 e 1, que é da expressãozinha lá, tá certo? Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o valor de 1,21. Então, o efeito coligativo que a gente vai estudar, seja lá qual for, crioscopia, ebuliometria, tonoscopia, osmometria, todos eles, quando a solução for iônica, quer dizer, apresentar íons na solução, nós vamos ter que aplicar esse fatorzinho de correção aqui. É só multiplicar a equação que a gente vai gerar por esse I que vai ser determinado por nós, ou ele será dado em um problema qualquer, tá certo? Vamos lá que eu vou mostrar isso aí, cada um dos efeitos coligativos e como aplicar isso aí, tá certo? Vamos começar aqui com a tonometria, tá certo? Ou tonoscopia. Nós já estudamos isso. Tonoscopia era o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não volátil. Daí a gente construiu um gráfico bem importante, que era este gráfico aqui, de pressão e temperatura, e essa é a curva do solvente puro. Então, a pressão máxima de vapor está aqui, ó, nessa temperatura deste solvente hipotético, ok? Vou chamar de P0. Quando nós adicionamos um soluto não volátil a esse solvente, há a formação da solução e o abaixamento da pressão máxima de vapor. Está aqui o abaixamento da pressão máxima dada por P. Nos interessa o que na aula de hoje? Calcular essa variaçãozinha aqui, tá certo? Quanto vale isso aí? Então, para isso, nós podemos primeiro calcular de maneira bem simples, fazendo esse P0 menos esse P para achar essa variaçãozinha. A gente chama isso aí de esse ΔP aqui, eu vou chamar de ΔP, de abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor, tá certo? Então, o que é o abaixamento absoluto? É um conceito importante. É a pressão do solvente puro menos a pressão do solvente na solução. Perceba que normalmente uma variação a gente calcula final menos inicial. Nesse caso, só nos interessa valores positivos. Então, a gente pega o valor maior menos o valor maior menos o menor, independente da variação que a gente está calculando aqui, beleza? Façamos essa consideração. Mas tem um abaixamento que é muito importante para nós, porque ele nos permite calcular essa variaçãozinha aqui sem esse dado experimental aqui, sem esse gráfico aqui. Esse abaixamento é chamado de abaixamento relativo e ele é dado pelo ΔP, que é o P0 menos P, a pressão do solvente puro menos a pressão do solvente na solução, dividido pela pressão do solvente puro. Então esse ΔP sobre P0, na minha relação descrita aqui, é chamado de abaixamento relativo e é ele que é comumente questionado em vestibulares e nas provas, então nós vamos focar nele, tá certo? Nós vamos partir de um estudo de nosso amigo Raulzito, chame lá como você quiser, conhecido como Lei de Raul. Lei de Raul diz o seguinte, que o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, o ΔP sobre P0, é aproximadamente igual à fração molar do soluto na solução. A gente costuma chamar essa fração molar do soluto, fração molar de forma geral por um xão, e aí do soluto a gente usa o índice 1, que a gente estuda lá nas soluções, esses índices para representar soluto, solvente e solução, tá certo? Então, coloquemos aqui, ó, o ΔP sobre o P0, que é o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, é aproximadamente igual à fração molar do soluto. Então, o que é essa fração molar do soluto? A fração molar do soluto é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução como um todo, ou seja, o número de mols do soluto mais o solvente aqui embaixo, tá certo? Então, se você conseguir calcular a fração molar do soluto, quer dizer, quanto de mol tem, qual o número de mol do soluto e qual o número de mols total da solução, você achou aproximadamente o valor da pressão do abaixamento relativo da pressão máxima de vapor, tá certo? Fazendo algumas deduções, nós vamos chegar a uma expressão que é muito mais comumente usada nos vestibulares. Para soluções moleculares, essa expressão é dada da forma que está aqui, o ΔP sobre o P0, quer dizer, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é igual a kT, que nós chamamos de constante tonoscópica, tá certo? Ela é chamada de constante tonoscópica, e esse ômega, que é um símbolo que a gente usa para molaridade. Apesar de molaridade não ser uma notação, uma expressão muito comum no estudo das soluções, nas propriedades coligativas você vai ver que ela aparece sempre e é sempre importante entender como aplicar essa notaçãozinha aqui. Então vamos lá com cuidado rever. Ó. Então esse ômega é a molalidade, não é molaridade, é molalidade, que nada mais é do que o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilogramas. No caso, por exemplo, normalmente a gente estuda soluções aquosas,
Então aqui embaixo seria a massa em quilo da água, no caso de uma solução aquosa, tá certo? E esse Kt é a constante tonoscópica, que é dada através da massa molar do solvente, no caso da água, né, a massa molar da água é 18, dividido por 1000. Então a constante tonoscópica, por exemplo, se a solução for a aquosa, por exemplo, é bem pequenininha, 0,018, tá certo? 0,0018, né? Que é 18 dividido por 1000, tá ok? Então, simplesmente e normalmente, quando é preciso fazer determinações quantitativas da pressão máxima de vapor, ou seja, da tonoscopia, nós usamos essa expressão. Normalmente é dado o valor da constante tonoscópica, mas é só dividir a massa molar do solvente por 1000, vezes a molaridade que a gente pode calcular pelo número de mol soluto pela massa solvente. É importante que você experimente, faça exercício para sistematizar isso, obviamente, tá certo? E para soluções que são iônicas? É a mesma expressão, nós só vamos multiplicar pelo fator de correção. Por isso que é importante estudar e sistematizar a expressãozinha do fator de correção de Van 't Hoff, beleza? Bom, ebuliometria ou ebulioscopia, nós temos um gráfico que a gente já estudou também, solvente puro, aí pega uma determinada pressão e aqui nós encontramos o ponto de ebulição do solvente puro, tá certo? Se nós adicionamos um soluto não volátil, aumenta o ponto de ebulição, então o ponto de ebulição vai aumentar do solvente na solução e a gente vai ter uma nova temperatura de início de ebulição ali, tá certo? Então isso aqui é o ΔTE, seria a variaçãozinha do ponto de ebulição, né, da temperatura de ebulição. Se tem um gráfico, você vem aqui e acha aqui, né? E se a gente quiser calcular, dado a temperatura de ebulição do solvente e do solvente na solução e do solvente puro, é só fazer aqui o TE final, né, no caso do solvente na solução, menos a temperatura inicial do solvente puro lá, tá certo? Mas nós temos lá uma expressãozinha em que o ΔTE, ou seja, aquela variação do ponto de ebulição, é dado por Ke, que é uma constante chamada ebulioscópica, e vezes a molaridade, ou ela de novo aqui, a importância de estudar ela, tá certo? Constante ebulioscópica. Por curiosidade, eu vou mostrar a constante ebulioscópica, mas é muito difícil usar ela. Normalmente é dado o valor da constante ebulioscópica. No caso da água, ela vale ali 0,50, 0,52. E é importante não lembrar o número, mas lembrar que é pequenininho, 0,5 aproximadamente. Já vou mostrar porque é importante lembrar que é mais ou menos 0,5. E quando a solução é iônica, perceba, é a mesma expressãozinha, só que desta vez vezes o fator de correção de Van 't Hoff, que a gente vai ter que aplicar ele toda vez que a solução for iônica. Olha aqui a constante tonoscópica. Ó. R, constante dos gases, temperatura absoluta ao quadrado, 1000 vezes LV, que é o calor latente de vaporização do solvente ali. Então, muito raro você ter uma questão em que você tem que saber disso aqui, não sei que você vai fazer um vestibular tipo ITA, alguma coisa assim. Normalmente tem no vestibular mais elaborado num formulário, e 99% das vezes é dado o valor da constante ebulioscópica no exercício, tá bom? Lembra da água, mais ou menos 0,5 ali, tá? Esse valor mais ou menos, vou explicar já por que é hoje, tá bom? A criometria, nós já estudamos também, é o estudo do abaixamento da temperatura de fusão. Então aqui, ó, solvente puro, tá certo? Aqui o solvente na solução. Solvente puro pega numa determinada pressão, essa é a temperatura de fusão do solvente puro. Adicionou um soluto, nós vamos ter um abaixamento da temperatura de fusão. Tá aqui, ó, temperatura de fusão do solvente na solução, essa linha preta aqui, beleza? Bom, a variaçãozinha, então, né, da temperatura de fusão é dada graficamente diminuindo aqui o valor maior menos o menor, sem se preocupar com o final inicial, beleza? Mas a expressãozinha que responde a isso, percebe que todas são muito parecidas? É a variação vezes uma constante vezes a molaridade. Todas elas. O abaixamento relativo era igual a constante tonoscópica vezes a molaridade. A ebulioscopia, a variação de temperatura de ebulição, era constante ebulioscópica vezes a molaridade. Guarda isso. A variação na temperatura de fusão é constante crioscópica vezes a molaridade. É tudo igual, tá certo? Só por curiosidade, constante crioscópica RT ao quadrado, 1000 vezes LF. Tá vendo? A única diferença da constante ebulioscópica é que aqui é o calor latente de fusão e não de vaporização, tá certo? Essa constante, ela vai dar lá 1,8 mais ou menos. Olha a diferença. Constante ebulioscópica 0,5, então você tem, imagine uma solução que é 1 molar. 1 molar, se aqui fosse 1, tá certo? Se isso aqui vale 1,8, então você vai ter uma variação na temperatura de fusão de 1,8. Mas se, no caso da ebulioscópica, a mesma solução molar aqui é 0,5. Então você vai ter uma variaçãozinha de 0,5 no ponto de ebulição. Então a mudança na temperatura de fusão é mais significativa do que a mudança na temperatura de ebulição dos efeitos coligativos por causa da constante.
Então, por isso que é importante lembrar mais ou menos constante bulioscópica 0,5, constante aqui crioscópica 1,8 aproximadamente, tá bom? Bom, legal. Se for iônica, não se esqueça de aplicar o fatorzinho de correção de Van Toff, tá? E para a gente fechar, a última propriedade coligativa, a osmometria, nós já estudamos, então vai lá assistir a aulinha, não esquece de ver a aulinha de osmometria ou de osmoscopia, porque lá nós descrevemos, né? Eu disse de onde sai essa expressão, que é a expressão oriunda de lá da equação de Clapeyron. Por quê? Né? Porque eu expliquei osmose, falei que era passagem de solvente, gerava uma pressão, que é a pressão osmótica, e a gente gerava essa equaçãozinha aqui, ó, π vezes a concentração molar é igual a RT. Esse π aqui é a pressão osmótica, tá certo? Então é assim que a gente calcula, né, a pressão osmótica, ou determina algumas características do processo osmótico, como osmose reversa, né? Soluções que devem ser aplicadas intravenosas, que tem que ter determinada concentração para ter a pressão osmótica sanguínea, mas só coloquei aqui novamente para dizer que agora que a gente aprendeu, que se precisar e a solução for iônica, então você vai aplicar soro fisiológico, que é constituído de um composto iônico, a gente tem que aplicar aqui o fatorzinho de correção de Van Toff, tá bom? Lembrando que se dissociar 100%, né, esse I aqui é igual ao número de partículas que tem. Olha lá na expressão depois. Então, por exemplo, NaCl. A dissociação é igual a 100%. Então, se aplicar na expressãozinha, você vai ter lá o fator de correção igual ao número Q, ao Q, que são as partículas. Então, NaCl, esse I é igual a 2, porque ele dissocia 100%, certo? Queridos, é importantíssimo fazer exercício disso aí, é um assunto mais específico, por isso que eu estou tratando de forma separada esses aspectos quantitativos, mas para você ter segurança disso, você precisa fazer exercício sobre esse assunto, tá bom? Até mais, tchau, tchau.